E aí, tudo jóia? Hoje eu vou te mostrar como fazer um degradê seguindo um passo a passo muito simples. Só ficar ligado se você tem dificuldade, se você ainda não sabe como que tira a marca da zero, como que faz todas as marcações certinhas para depois disfarçar, é só ficar ligado aqui nesse tutorial. Mas o importante, eu vou fazer aquele degradê bem raspadinho usando a máquina Shaver. Então se você tem dificuldade é só prestar atenção e depois colocar em prática. Vamos lá! Para você que está começando agora, eu quero te mostrar as máquinas que a gente vai usar para fazer esse degradê. Aqui é a máquina, essa aqui é uma máquina sem fio que eu uso, é da Wall, só que toda máquina que você for usar precisa ter essa alavanca. Aí a gente tem aqui, ó, a alavanca baixa, a alavanca média e a alavanca alta. Isso aqui faz toda a diferença na hora de fazer o degradê. Essa aqui é a máquina de pezinho ou máquina de acabamento. A zero dela é um pouco mais baixa que a máquina de corte. Essa aqui é a máquina Shaver e é ela que a gente vai usar para deixar a pele bem lisinha, né? E tem os pentes de máquinas também, que esse aqui são, ó, vai desde o 0,5 até o 2 e o 3. No caso aqui a gente vai usar no máximo 2 nesse corte. Então vamos começar. Aqui você vê que o cabelo está bem cheio e aí eu vou separar o topo da lateral, mas não preciso separar a parte de trás, só a lateral nessa altura aí mesmo que você está vendo, porque nesse caso aqui, esse corte, eu vou deixar o topo desconectado das laterais, é o estilo do corte mesmo. E para começar eu já coloco aqui o pente número 2 para limpar a lateral, tirar todo esse volume antes de começar a fazer as marcações. Porque se você já for começar com a zero, esse volume de cabelo vai atrapalhar a sua visão e você não vai conseguir fazer uma linha bem definida. E eu quero que você repare que eu não estou subindo com esse pente número 2 até naquela linha que eu fiz a divisão do topo para a lateral. Eu estou saindo antes, ó, deixando a lateral mais reta. Se eu acompanhar com a máquina até na linha, eu arredondo a cabeça e aí vai ficar esquisito. Mesmo que o topo vai ficar desconectado da lateral, é interessante manter um certo formato na cabeça. Então você percebe que eu vou com a máquina e saio com ela reta antes de chegar na curva da cabeça. Porque quando eu digo isso, a cabeça ela é curvada, se você acompanhar a máquina cortando, vai ficar tudo redondo, entendeu? Então é importante dar um formato para a cabeça. Então eu já faço isso com o pente número 2 já. Então depois de tirar o volume da lateral com o pente 2, eu vou começar a fazer a minha primeira marcação com a zero baixa. E aqui eu estou subindo 1,5 dedo na lateral e na parte de trás essa linha que eu estou fazendo ela vai descer um pouquinho para acompanhar o formato da cabeça. E aqui ó, é sempre importante você passar bem passado a zero, principalmente perto da linha. Na parte de baixo você não precisa focar tanto porque a gente ainda vai passar a máquina de pezinho e ainda vai passar a máquina Shaver. Então, você vai perceber o seguinte, tá vendo essa parte clara aí que a gente está fazendo com a zero? E aí tem aquela parte escura que é a altura do pente 2 mais para cima, vai ser o espaço que a gente vai ter para criar o degradê. Mas antes de continuar, a gente vai focar nessa parte clara, já fazer o disfarce da máquina Shaver para a zero baixa. Agora eu vou fazer uma marcação com a máquina de pezinho meio dedo abaixo da linha que eu fiz com a zero baixa. Primeiro nessa posição que você está vendo. E aí você vai perceber que fica uma pequena marca bem leve da máquina de pezinho para a zero baixa. Então eu esfrego a máquina de pezinho dessa maneira, mais ou menos na faixa também de um dedo. E agora eu viro a máquina de pezinho e tiro essa marca. Eu já emendo a altura da máquina da zero de pezinho para a zero baixa da máquina de corte. Por que esse passo é importante? Quando eu passar a máquina Shaver, eu vou chegar próximo dessa região onde eu esfreguei a máquina de pezinho. E não vai ficar uma marca da máquina Shaver para a zero baixa. Porque da máquina Shaver para a máquina de pezinho, que eu estou esfregando aqui agora, a diferença é muito pouca. Vai ser só a diferença de deixar a pele lisa mesmo. Se eu já passasse a máquina Shaver sem passar a máquina de pezinho antes, você ia perceber que fica uma marca muito forte e difícil de tirar. Então aqui basicamente a gente já está criando meio que um degradê, vamos dizer assim, da máquina de pezinho para zero de corte e depois da máquina Shaver para a máquina de pezinho. Então com a máquina Shaver eu vou passar
bem suave até a região onde eu esfreguei a máquina de pezinho, e quando eu chegar nessa região eu alivio a pressão da minha mão. E se ficar alguma pequena marquinha, é só passar a shaver de cima para baixo em cima dessa marquinha que ela vai sumir. Então, aqui a questão da máquina shaver, eu já vi algumas pessoas usando e elas esfregam muito forte. Ela pode incomodar a pele do cliente. É uma máquina que ela funciona de uma forma diferente. O fio tem que entrar dentro da grade dela para ela cortar. Se você passa muito rápido, você pode puxar o cabelo do cliente. Então vai na manha, não precisa ficar forçando muito e ficar esfregando como se fosse a máquina de corte normal. Você passa com a mão bem suave para não deixar o cliente desconfortável. Depois de seguir esses passos, vamos continuar o degradê normalmente. Aqui com o pente número 1, baixo. Esse espaço que me sobrou ali, que eu passei o pente 2, eu estou subindo metade dele com o pente 1, para ter uma proporção bem legal ali entre o pente 1 e o pente 2 e a parte da 0 que eu já passei. Por que eu, nesse caso, nessa forma de fazer o degradê, eu foquei primeiro ali na região da 0, da máquina de pezinho da shaver? Porque normalmente é a parte mais difícil para quem está começando. Se você conseguiu fazer um disfarce legal da máquina shaver para 0 baixa e deu espaço entre cada máquina, agora vai ficar muito mais fácil. E outra, não vai ficar aquela marca pesada para você ficar trabalhando em cima depois, a marca da 0. Por isso que você tem que dar o espaço entre cada pente, entre cada altura, para você conseguir disfarçar depois e o degradê aparecer. Vamos começar tirando a marca da 0 para o pente número 1. Eu coloquei aqui o pente meio e aí eu vou usar a alavanca baixa e a alavanca intermediária. Primeiro com a alavanca baixa, eu subo metade desse espaço do pente número 1. Você vai perceber que fica uma pequena marquinha do pente meio baixo para o pente número 1, que eu já passei. E aí é só você dar um toquinho na alavanca, deixar ele na metade, e aí você usa a pontinha da máquina em cima da marca. Você vai ver que ela vai sumir. O único cuidado que você tem que ter é não encostar essa altura aí do pente meio lá na linha do pente 1, no limite mesmo. Você tem que sair com a máquina um pouco antes, senão você já está tirando toda a altura do pente 1 que a gente passou antes. Então esse é o grande lance. Ó, pente meio baixo, você vê que fica uma marquinha, coloquei a alavanca intermediária, passo em cima da marquinha. Aqui a gente está clareando a marca da 0. Você vai perceber que a marca da 0 mesmo, ela não sai totalmente nesse primeiro momento, ela só dá uma clareada. E logo na sequência a gente já vai tirar a marca da 0. Então o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo um disfarce basicamente de baixo para cima. A gente fez todas as marcas maiores, digamos, né? A altura da 0, a altura do pente 1 e a altura do pente 2. E agora a gente vai começar a disfarçar de baixo para cima, da 0 para o pente 1 e depois do pente 1 para o pente número 2. Eu acredito que dessa forma fica muito mais fácil de entender o degradê. Agora com a 0, com a alavanca na metade, eu trabalho em cima dessa última marca ali, da região da 0 mesmo, que eu fiz primeiro. E aí você vai usando o cantinho da máquina. Se precisar subir um pouco mais, você aumenta a alavanca para você usar o cantinho da máquina. Se precisar passar só em cima da linha mesmo, a linha ainda está insistindo, você fecha um pouquinho mais a alavanca. Esse é o grande segredo. Eu sei que para quem está começando parece muito confuso essa parte de alavanca, de como tirar a marca, até onde chegar com a máquina, são muitas dúvidas, mas se você está conseguindo pelo menos entender alguma coisa aqui, isso quer dizer que você vai ter facilidade se você começar a praticar. Você precisa treinar bastante e aí você vai começar a entender melhor isso passo a passo, e depois você volta aqui, assiste novamente e aí você consegue tirar suas dúvidas. Só assistindo a aula de primeira sem colocar a mão na massa parece realmente um negócio muito difícil. E ainda para te ajudar, se você quiser se especializar mais, se você está gostando dessa forma aqui de fazer degradê em específico, eu tenho um curso focado só em degradê, onde eu explico com muito mais detalhes essa maneira aqui, que chama Descomplicando o Degradê. O link desse curso vai estar aqui na descrição do vídeo. Depois que você terminar esse tutorial, você pode clicar lá, entra no nosso site, vê todas as informações. Se você gostar, se achar que faz sentido para você, faz a sua inscrição e aproveita que está nosso preço promocional.
Então aqui todo o disfarce, desde a shaver até a altura do pente número 1 já foi feito. Vamos continuar. Aqui ó, entre o 1 e o número 2 eu vou passar o pente 1,5, fazendo da mesma forma que eu fiz com o pente meio. Eu uso a alavanca baixa primeiro, passo bem em cima da linha, se criar alguma marquinha eu coloco a alavanca intermediária ou alta e tiro essa marquinha. Aqui você já vai perceber que vai dar uma clareada muito boa na marca do pente número 1. E aí depois a gente volta com o pente número 1 com a alavanca intermediária, só para tirar a última marquinha mesmo. Aqui o grande lance é o jogo da mão. Você percebe que eu passo e vou meio que dando pequenos toques na máquina e puxando a máquina um pouquinho para trás. Eu não subo ela, como eu falei, acompanhando o formato da cabeça. É tipo um movimento de C, puxando a máquina para fora. E ainda assim fica uma pequena linha da altura do pente 1, que eu coloco o pente 1 novamente com a alavanca intermediária. Agora é só passar o cantinho da máquina seguindo a mesma ideia e cuidado para você não subir demais e tirar a altura do pente 1,5 que você passou. Você tem que imaginar isso, que mesmo que num espaço muito pequeno, cada parte ali tem que ter a altura de cada pente que você usou. Tem a altura da 0, tem a altura do pente 1, tem a altura do pente meio, do pente 1,5. E até quando você coloca o pente 1 novamente, por exemplo, e muda a alavanca, você já está criando uma outra altura ali. Então o grande segredo do degradê é esse, é a distribuição que você vai dar entre cada pente, o espaço, para criar a transição de cor aí que a gente está fazendo. Lembra que a gente deixou aí, digamos, essa sobra de cabelo nessa região? A gente não subiu com a máquina até na altura da linha ali que a gente fez? Então, eu vou tirar essa parte aí com a tesoura. Eu gosto de fazer com a tesoura para conseguir manter o formato certinho, ó. Eu tiro só o degrau subindo mais reto e mantendo mais cheinho ali mesmo. Tu vai perceber que vai ficar uma sombra agora da parte do degradê para essa região que eu estou cortando com tesoura. Já já a gente já vai disfarçar essa sombra usando a tesoura dentada. Mas aqui você precisa manter um formato mais reto na lateral. Você pode inclusive fazer, olhar o cliente de frente e você volta e faz novamente, até deixar bem retinho mesmo, tirar o degrau, só que sem tirar o volume totalmente. Com a tesoura dentada e um pente mais fininho, agora sim a gente vem aqui clareando essa sombra. Essa tesoura aqui e esse pente é muito bom para você dar um acabamento, um polimento no seu degradê. Às vezes fica uns pontos mais escuros, uma região com mais cabelo, uma região mais clara, uma região mais escura. E aí você vem fazendo aí o pente corrido com a tesoura dentada e você vai clareando o degradê. Você vai chegando na parte onde está mais marcadinho, onde está mais escuro, você passa essa tesoura algumas vezes, tu vai ver que vai misturar o degradê muito bem e ele ajuda a conectar o degradê com a parte que você cortou com tesoura. Então essa aqui é uma técnica muito boa, não é uma técnica que eu uso há muito tempo, eu comecei a usar recentemente, coisa de 1 ano pra cá, mas eu tô sentindo muito resultado nos meus cortes aí, então eu tô te mostrando aqui também. E aí você vai perceber que a emenda ali do degradê com a parte que foi feita com tesoura já fica muito melhor. Agora com a máquina de pezinho eu vou marcar essa curvinha aí da lateral, só vou fazer essa região mesmo, eu não vou marcar a testa. Vou deixar mais natural a parte da testa e aí eu dou uma acentuada nessa curvinha aí. Se você tem dificuldade de fazer essa parte, ela é bem tranquila, você usa a pontinha da máquina de pezinho e vai fazendo movimentos circulares com ela, como se você estivesse desenhando. E aí você vai fazendo, vai olhando, até ficar uma curvinha bem bacana aí. Nem precisa entrar demais, dependendo do cabelo.
Agora eu vou cortar a parte de cima com tesoura, lembrando que nesse caso o cliente ele me pediu o seguinte, ele quer manter a parte da franja um pouco mais comprida, eu vou tirar um pouco mais na parte de trás, que está bem volumoso, e vou conectar só a parte de trás, a parte da lateral eu vou deixar desconectado mesmo. Tanto é que se o cliente pentear para o lado o cabelo, vai ficar um degrau. Mas nesse caso ele não penteia o cabelo para o lado. Ele faz o quê? Ele usa o cabelo mais bagunçado, mais natural assim, então fica meio que uns cachos, umas ondas no cabelo, então não vai fazer diferença. Como que eu tô cortando aqui? Você viu que eu penteei o cabelo pro lado ali, enquanto eu falava que não era para pentear o cabelo pro lado e tal, mas não é isso. Eu penteei aqui só para puxar a mecha. Quando eu pentei o cabelo pro lado e puxo a mecha, ela vem com mais facilidade na minha mão e separada do restante do cabelo. É uma forma organizada de cortar aí o topo. Eu quero que você preste atenção no movimento que eu faço, como que eu estou pegando a mecha, como que eu seguro a tesoura. Tudo isso faz diferença na hora de cortar a parte de cima. E à medida que eu vou chegando aí na parte de trás da cabeça, eu estou tirando mais. Inclusive, até pego um pouquinho da mecha da frente que eu cortei, não tem problema. Mas o segredo é fazer isso para você deixar o topete maior e a parte de trás menor. Agora eu vou pegar aqui um pouco mais para o lado e a minha referência vai ser o cabelo do meio que eu já cortei. E não se preocupa em deixar muito curvada a sua mão pensando em conectar o cabelo depois, porque a gente não vai conectar o topo com a lateral, então vai ficar uma diferença mesmo. Mas o interessante é o seguinte, olhando desse ângulo aí, tu percebe que a lateral tá bem retinha, porque eu mantive um certo volume ali na lateral. E mesmo o cabelo desconectado não vai ficar uma marca muito forte chamando a atenção para essa desconexão, porque eu mantive um volume ali na lateral. Se eu tivesse subido com a máquina 2, por exemplo, até a linha ali que eu fiz a divisão, e aí sim você ia perceber essa desconexão, ia ficar esquisito, a cabeça meio arredondada, entendeu? Então tudo isso faz diferença no corte. Então mesmo que o cabelo não vai estar emendado com a lateral, mas o volume que eu deixei ali, ele vai sustentar esse cabelo de cima desconectado. Agora eu estou aqui conferindo as mechas na mesma posição que eu cortei. Eu volto pegando tudo e olhando para ver se está alinhadinho, se os dois lados estão do mesmo tamanho. Qualquer diferença que eu ver aí eu já acerto. Veja que é a forma que eu vou conectar. Eu já puxei um pouquinho da lateral, mas bem com a mão já bem para trás, ó. Dessa maneira a gente cria meio que uma gradação ali, ó, da parte de trás para frente. O cabelo não vai ficar tipo, tá conectado na parte de trás e de repente aparece a desconexão. Não, ele vem gradualmente, por isso que eu já puxei um pouquinho da lateral junto ali. E aqui é só você deixar a mão num formato legal e ir tirando a diferença. Não cola a mão na cabeça para tirar todo aquele cabelo. Lembra que o corte de cabelo é uma questão de formato, a gente tem que dar forma para a cabeça. Tanto para quem olha ele de lado, tanto para quem olha ele de frente. Então é por isso que eu estou pegando a mecha, eu elevo a minha mão um pouquinho e aí eu corto. Agora vamos conferir aqui a franja. Lembrando que eu não vou tirar muito, é só acertar mesmo nas pontinhas. Todo cabelo que eu corto, eu gosto de puxar a franja para frente dessa maneira, porque tende a ficar uma ponta bem no meio. Aí eu tiro aquela ponta, deixo alinhadinho. Mas se você vê que o cliente ele valoriza bem a franja dele, tu faz com cuidado, só as pontinhas mesmo, faz com que ele veja que você não está tirando muito, isso aí pode preocupar, dependendo do cliente que você for cortar o cabelo dele. E agora vamos conferir o cabelo em cima na posição contrária que a gente cortou. Isso aqui é importante, ó. E você consegue perceber que a parte de trás está menor e a franja está maior, meio que no formato de uma rampa. Esse é justamente o formato que eu queria para esse corte. Então é sempre bom você cortar numa posição e conferir na posição contrária. Então é isso, o corte já está praticamente pronto. Vou lavar o cabelo, secar e dar um acabamento. Se você gostou do vídeo até aqui, eu fico muito feliz. Lembrando que você precisa colocar em prática para realmente aprender a cortar cabelo. E outra, o link dos meus cursos online eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e nos comentários, tanto da Academia Farley Santiago, que é o meu curso completo para iniciante, e do Descomplicando o Degradê, que é o meu curso só de degradê. Os dois links vão estar aqui na descrição e nos comentários. Depois dá uma olhadinha lá, confere, se você gostar, faz a sua inscrição. Agora fica aí com o antes e o depois.